Sim, Senhor, nós fomos salvos pelo Teu amor. A Tua graça nos alcançou, o Teu amor nos alcançou, e nós, através do Seu sacrifício, da Sua ressurreição, conseguimos voltar a ter um relacionamento com o nosso Pai. Queremos te agradecer, Jesus, por isso, queremos dizer que te amamos e que não existe palavra que nós possamos proferir que vá conseguir dimensionar isso. Então nós queremos dizer muito obrigado. Nós sabemos que através de Ti nós encontramos a cura, através de Ti nós encontramos a paz, através de Ti nós encontramos a libertação. E nós estamos aqui hoje para honrá-lo e também para distribuir dessa cura e libertação em Teu nome. Amém. Amém. Quero cumprimentá-lo com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Você pode se assentar. Eu quero dizer que é uma alegria poder estar aqui com vocês. Faz um tempinho já que eu não venho para Maringá. Aliás, faz bastante tempo que eu não venho para Maringá. É uma alegria estar aqui com vocês. E já que eu estou por aqui, dizem que se o soldado estiver perto do quartel, vão jogar para dentro, então estou dentro. Estamos aqui. Vamos conversar um pouquinho hoje. E quero trazer aqui um breve pensamento, falando sobre Jesus, falando sobre esse Deus maravilhoso que nós temos. Existe um versículo, na verdade, 2 versículos que estão em Isaías 53, do verso 4 ao 5. E ali é um texto que nós temos já um conhecimento bem grande sobre isso. A gente já ouviu falar dele várias vezes. Você provavelmente em seu grupo familiar ou com seus amigos já falou sobre ele, já pregou sobre ele. E ele nos diz assim, Isaías 53, verso 4 e 5. Onde eu consigo ler? Aqui. E no entanto, suas dores, eu não consigo ver lá atrás, sabe? Tem um probleminha pessoal aqui, entendeu? A gente está resolvendo com Jesus isso aqui. E no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades, que ele carregava em seu ser. O próximo versículo, por favor. Sobre seu corpo levou todas as nossas doenças. Eu tenho uma tradução que diz aqui, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Esse texto ele foi escrito por Isaías. Isaías foi escrito entre 740 e 686 a.C. E esse texto, especificamente 53, ali por volta de 700 a.C. E olha que interessante, vocês perceberam o tempo do verbo que está ali? Ele levou. Ele nos curou, e foi 700 anos antes de Cristo nascer. Uma palavra declarada 700 anos antes de Cristo vir à Terra, e está dizendo assim, ele levou todas as nossas doenças na cruz, ele levou todas as nossas iniquidades. 2 pontos bem interessantes aqui. Primeiro, mesmo tanto tempo antes de Jesus nascer, isso foi declarado. E outra, o poder da declaração. Porque aquilo que foi dito 700 anos depois, se concretiza com o nascimento de Cristo Jesus, e nós temos a oportunidade de vivenciar isso hoje. Uma palavra declarada há 2.724 anos atrás, ela se cumpre hoje. Que dia é hoje? Dia 5 de outubro de 2024. Uma palavra lançada há tanto tempo atrás, ela se cumpre hoje. Isso quer dizer que aquilo que eu digo tem o quê? Muito poder. Aquilo que eu falo
tem muita força, aquilo que eu declaro é extremamente poderoso. E a declaração é algo que faz tanto efeito na nossa vida, que se a gente não tomar cuidado, a gente acaba declarando coisas que não são boas sobre nós. E principalmente quando nós falamos sobre questão de saúde, de problemas e dificuldades. Olha o que o Silmar acabou de falar aqui, como a gente não presta atenção, né? Eu olhei lá e não consegui ver, isso é um pequeno probleminha. Que probleminha? É que eu estou com uma lente que é só para perto, eu não consigo enxergar lá atrás, né? Mas em Cristo, isso que eu não estou enxergando já está resolvido. Eu tenho orado sobre isso. Em Cristo isso está resolvido. Eu não consegui enxergar ainda da forma que eu vou conseguir enxergar com aquilo que está me entregando. Mas isso já está resolvido nele. Porque 700 anos antes de Jesus nascer, ele já estava escrito assim: e ele levou todas as nossas enfermidades e as nossas iniquidades para a nossa cura. E essa palavra é verdadeira. E a fé é algo muito interessante. A fé é uma das bases mais importantes na caminhada da vida cristã. A palavra fé no Novo Testamento, ela vem do termo traduzido do grego de pistis, né? Que quer dizer o quê? Confiança, crença, fidelidade. Então, quando eu falo de fé, eu estou falando em confiar, eu acreditar. E não é um acreditar em mim, é um acreditar em Cristo. Não acreditar naquilo que eu vejo, não acreditar naquilo que eu estou sentindo. É muito engraçado porque a gente gosta de acreditar naquilo que eu vejo, naquilo que eu pego, né? É muito mais fácil. É muito mais simples eu ter a convicção de que alguém extremamente experiente, estudado, capacitado, que fez mestrado, doutorado, pós-doutorado, chegar e dizer para mim sobre algo, e aí ele me falando isso, eu vou acreditar, na grande maioria das vezes, de uma forma muito mais rápida do que um versículo bíblico que está lá, que é a verdade de Cristo Jesus, que é a verdade de Deus, que é a palavra. Por quê? Porque eu tenho uma pessoa na minha frente, e ela é estudada, vamos assim dizer, e ela fez um exame e ela diz, é assim. E você diz, uau, é verdade. E aí a Bíblia diz, não é assim. Aí você diz, não, mas poxa, o doutor falou que é. Tá, mas e aí? E Jesus, o que é? Jesus é o médico dos médicos. Jesus é o camarada que estava andando com os seus discípulos. E ele está chegando numa determinada cidade, e aí está saindo uma viúva. Essa viúva está saindo com seu filho único, mortinho da Silva, numa esquife. As pessoas chorando, a mulher desesperada. Jesus olha e diz assim, com os seus olhos, teve compaixão, eu tive compaixão por essa pessoa. E aí ele chega perto desse caixão, coloca a mão naquele caixão e imediatamente aquele menino fica em pé, fica sentado e começa a conversar. Coisa de louco isso, né? Principalmente pelo fato, ele ressuscitou, nossa, isso já é um negócio tremendo, o cara ressuscitou. Agora, para e pensa numa coisa, naquela época, as pessoas quando morriam, era retirado todos os órgãos lá de dentro, não ficava nada, cheio de ervas aromáticas. E imediatamente, estômago, esôfago, intestino, coração, pulmão, baço, fígado, rim, instantaneamente aquilo foi construído de novo e esse menino começou a falar. Em quem que eu vou acreditar? No cara que tem doutorado, eu vou acreditar no camarada que faz um negócio desse? Mas por que às vezes eu tenho dificuldade de acreditar nesse camarada? Porque eu sou um cabeção. Né? Porque, puxa vida, olha só. Fé. E eu quero falar hoje justamente sobre a fé que traz cura. Um versículo, na realidade, alguns versículos de Marcos 5, do 25 ao 34. Vamos ver se eu leio lá no fundo agora. Marcos 5, do 25 ao 34.
Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas vindas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, a quem informaram: tua filha já está morta. Não adianta mais incomodar o mestre. Mas Jesus não deu atenção àquelas notícias e, voltando-se para o dirigente da sinagoga, o encorajou: não temas, tão somente continue crendo. E ordenava, eu vou ler aqui. Eu vou ler aqui. Muito bem. Só que nós estamos lendo para frente, eu tenho que ler do 25. Eu vou voltar um pouquinho para trás aqui, nós estamos olhando para frente do 34. Olha só, do 25 diz assim: e estava ali certa mulher que havia 12 anos sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Eu imagino que foi Pedro que respondeu isso. Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do sofrimento. Olha que interessante isso. Jesus está indo para conversar, para ver a filha de Jairo, para ver a filha do ministro da sinagoga, do dirigente da sinagoga. Está um monte de gente em volta, e ali tinha uma mulher. Essa história muita gente já conhece, já várias vezes já viram apelo sobre isso, falando sobre essa questão. E essa mulher, há 12 anos, ela estava com uma doença, fluxo de sangue. Ela era considerada impura. Onde ela chegava, ela não poderia anunciar que ela tinha que anunciar que ela estava ali. Ela não era bem recebida. Enfim, tudo era contra ela. Todas as coisas eram contra essa mulher. E mesmo ela sabendo de tudo isso, ela se arrisca, vai no meio de todo esse povo para chegar perto de Jesus. Só que, como ela estava com essa limitação, se vissem a situação dela, começariam a gritar: impura, impura, saia daqui, vamos apedrejar, mata, esfola, joga fora, não tem valor, esse tipo de coisa. Essa mulher era completamente desprezada, e por tudo que ela havia feito, ela havia confiado nos médicos, ela havia confiado nas pessoas, ela havia confiado no dinheiro, ela havia confiado nela, ela havia confiado em tudo que a terra poderia dar para essa mulher. Ela confiou, todas as coisas, e nada disso resolveu. Tudo aquilo que ela acreditou que poderia trazer um resultado, nada disso trouxe. Mas ela ouve falar de um camarada chamado Jesus. E ela começa a ouvir o que as coisas que vêm acontecendo através de Cristo Jesus. E aí ela para e pensa: se eu simplesmente tocar nas vestes desse homem, eu ficarei curado. Eu não preciso fazer mais nada. Para que a cura venha até mim, para que eu fique curada, eu só preciso tocar nas vestes dele. E aí está aquele empurra-empurra, saída do Jogo do Brasil, né? Aquele negócio doido lá do Couto Pereira esses dias, aquele negócio, todo mundo empurrando, você não consegue andar, parece sardinha, né? Aquele negócio todo, e está ali Jesus, todo mundo em roda, e ela vai se, às vezes, pá, e encosta na roupa de Jesus. Essa mulher, ela acreditava tanto, mas tanto, 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 tanto no poder de Cristo Jesus, que imediatamente ele sente algo saindo dele e ela é curada. E o que eu acho mais interessante disso, você percebe o que Jesus fala nesse versículo, lá no final?
Ele diz assim: filha, a sua fé a curou. Jesus não disse, eu te curei. Jesus não disse, eu fiz alguma coisa para te curar. Jesus não disse, eu quis que você fosse curado. Ele não falou nada disso, porque ele não fez nada. Ele não sabia que ela ia estar ali. Sabia, mas não sabia. Não saber do jeito que a gente pensa que ele não. Ele não moveu um dedo. Ele não precisou fazer nada. Ela só acreditou no poder dele. A única coisa que ela fez foi, eu creio que ele tem o poder da cura. Se eu simplesmente tocar nas vestes dele, eu serei curada. E ele disse, a sua fé te curou. Lembra sobre a palavra declarada 700 anos antes de Cristo nascer? O que ela veio declarando? O que ela veio dizendo? Se eu simplesmente tocar nas vestes dele, eu serei curada. No que ela acreditava, naquilo que ela estava dizendo. Aquilo que ela declarou se tornou verdade, porque ela acreditava naquilo. Ela possuía essa verdade no coração. Ela disse algo, isso veio para o coração dela. Era uma semente essa palavra, porque palavras são sementes. Então aquilo que eu digo é uma semente que vai germinar onde? No meu coração, e que vai trazer um fruto. O que ela disse, se eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. Semente no coração, isso brota. Ela toca nas vestes, o fruto vem. Qual é o fruto? A cura. Ela semeou a cura no coração dela. O que você tem dito a respeito da sua vida? O que você tem dito a respeito do seu trabalho? O que você tem dito a respeito da sua saúde? O que você tem dito a respeito das coisas que você tem feito? Qual é a semente que você tem plantado em seu coração? E o que tem germinado? Se você percebe que algumas coisas de repente não estão tão bem assim, dá uma sondada sobre qual é a semente que tem sido depositada. Porque não tem como ter uma semente ruim quando eu semeio aquilo que é da palavra de Deus. Então essa mulher, com todas as dificuldades, com toda a situação complicada, ela declarou, ela semeou e ela colheu. Colheu o quê? A cura. Através do quê? Da fé. Porque Jesus disse, a tua fé te curou, não fui eu que curei. E olha só, o que diz? Lá em Isaías houve uma declaração, aqui essa mulher declara, e em Marcos 11, verso 23 e 24 diz assim, eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito a ele. Portanto, eu lhes digo que tudo que vocês pedirem, que é uma forma de dizer em oração, creiam que já o receberam e assim será. Presta atenção numa coisa, esses dois versículos, 4 vezes é citado assim, dizer, 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 e 2 vezes crer. Tecnicamente falando, dizer aqui é muito mais importante que crer. Faz sentido isso para você, não? Então veja, crer faz parte do pacote, mas aquilo que eu digo é muito mais importante, tem um efeito muito maior. Se eu digo, se eu declaro, e eu semeio isso como verdade na minha vida, não, cara, não tem como dar ruim, como eu digo lá com a minha piazada. Não tem como dar ruim. Vai dar boa. Por quê? Porque quando eu digo, eu vou dizer o quê? A palavra de Deus. Como assim, Silmar? Eu sou como árvore plantada à beira de ribeiros e dou fruto na estação certa. Tudo aquilo que eu coloco a minha mão,
prospera. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Todas as doenças já foram levadas naquele Calvário. Em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. Eu tenho inimigos, mas o Senhor coloca uma mesa posta. Eles estão me vendo banquetear aqui desse lado, tomando uma bela de uma água geladinha, comendo uma coisa legal. Eles estão me olhando aqui e não podem me alcançar, porque eu sou mais que vencedor. O inimigo anda ao meu derredor e ele não pode alcançar-me. A minha vida é abundante, a minha vida é próspera, eu tenho saúde, eu tenho paz, 10 mil cairão à minha direita, 5 mil à minha esquerda, enfim, 300 mil na minha frente, não importa, porque eu sou mais que ele. Vem cá, se esse camarada que está dizendo que eu sou vencedor, ele morre crucificado, desce no inferno, dá uma bica na porta, restaura todo mundo, volta de lá, ressuscita. E aí a Bíblia diz que não sou eu mais quem vivo, ele vive em mim. Como é que vai dar ruim para mim? Não tem como. Só que eu preciso colocar isso como modelo mental. E como é que eu faço isso? Se eu não olhar para a palavra, se eu não prestar atenção nisso, e se eu não começar a dizer isso, eu sou desviado do foco. O inimigo me desvia. Olha, o inimigo já está vencido. Certa vez eu estava lá na aba de Curitiba, Márcio Valadão estava lá num café para empresários. E aí ele falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele disse assim: Satanás já está vencido. Mas se ele te atrasar 5 minutos, em qualquer coisa que você tenha para fazer para o reino, para a sua vida, ele venceu por 5 minutos. Porque ele sabe que para a eternidade já era. Só que aquilo que ele impede que eu e você façamos no dia a dia, ele vence por aquele instante em que ele está te impedindo. E ele impede a nós em pensamentos na primeira pessoa. Eu não posso, eu não consigo, eu estou doente, eu estou com uma situação difícil, eu estou com uma situação financeira ruim, não tem como, eu vou perder o emprego, eu não consigo pagar os boletos, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, eu não consigo. Ele vem com esse pensamento, mas não é verdade. Porque se vem um pensamento assim, eu não consigo, beleza. Aí eu olho para a Bíblia diz o quê? Tudo posso naquele que me fortalece. Espera aí, eu não consigo, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Quem é a verdade? Aquela que eu acreditar. Mas a verdade é essa aqui, tá? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas a verdade para você vai ser aquela que você acreditar. E essa decisão é sua, ninguém pode tomar por você. Você pode ver o Pio falando, o Ivo falando, o Silmar falando, o Rômulo falando, o mundo inteiro falando, Jesus falando. Se você não levar isso como verdade para a sua vida, não resolve nada. Jesus pode se materializar na tua frente e falar para você: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu, Jesus, está aqui, ó, você está vendo? O furo aqui, ó, sou eu, que nem Tomé. Ó, está aqui, ó, sou eu, aqui na tua frente. Ele ressuscita um morto na sua frente e fala assim: acho que não. Será? Se você fizer isso, já era. Se eu fizer isso, já era. Então eu preciso crer, eu preciso e declarar essas coisas. Fé é confiar em Deus. Nós precisamos entender que quando eu declaro algo, tendo como base a palavra, que já não sou eu mais quem vivo, Cristo vive em mim, não tem para ninguém. A fé, ela não é passiva. Ela não é passiva, né? Você vê aqui, ó, dizer ao monte. Então, dizer ao monte é tomar o quê? Uma ação. Então, dizer ao monte é uma ação. Dizer a doença é uma ação. Dizer a escassez é uma ação. É uma ação. Dizer o quê? Você não tem mais poder. Ah, Silmar, então é assim, eu vou declarar que eu já não tenho mais dívidas no banco. E aí a dívida vai ser paga sozinha. Pode ser que você receba um dinheiro? Pode. Pode. Já vi pessoas recebendo uma grana para pagar os negócios que não sabe de onde veio. Mas eu sei muito bem que você tem habilidades colocadas por Deus na sua mão e você pode multiplicar essas habilidades de tal forma que você vai conseguir pagar isso que você tem lá.
É contrato que você vai vender, é trabalho, não sei, alguma coisa acontece. As coisas vão cooperar de tal forma que você vai conseguir esse recurso. Eu não vi, para mim, nunca caiu dinheiro do céu. Nunca ninguém depositou dinheiro na minha conta sem ser de alguma coisa que eu tenha recebido. Mas que Deus já abriu porta para muitos clientes e muitas coisas, isso eu tenho certeza que foi Ele que abriu. Que se não fosse Ele, eu não abriria. Então é nisso que eu creio. Se brotasse dinheiro, eu queria também. Né? Se brotar, amém, Senhor, eu quero, declaro isso na vida de todo mundo aqui, na minha também. Né? Mas se não vier, que durante essa semana nós vendamos muito, nós consigamos muito, tenhamos uma promoção, alguém chega e te deu realmente uma oferta. Eu não sei que aquela dívida diminua, não sei, mas é possível. Só creia, diga, declare. Não é? Tenha confiança. Orar com fé significa agir de acordo com essa confiança, tomando decisões e vivendo como se a resposta de Deus já estivesse a caminho. É isso que esse versículo está dizendo. Eu vou viver como a resposta de Deus já está a caminho. Eu não vejo ainda, mas está a caminho. Não resolveu essa situação ainda, mas está chegando a solução. Eu não consegui esse trabalho, mas na próxima curva eu sei que isso vai acontecer. Eu preciso vender algo, daqui a alguns dias isso vai acontecer. Eu sei que vai, porque está sendo preparado, está sendo construído, isso está sendo feito. Porque está declarado, tetelestai, está consumado, está tudo certo. Eu declaro isso aqui, eu digo, eu vivo isso e caminho em direção como se já não tivesse mais o problema. Esse texto de Marcos é um lembrete poderoso sobre o poder e o potencial ilimitado da fé em Deus. Não se trata apenas de acreditar em algo, mas de confiar plenamente em Deus e em seu poder. Precisamos entender que a nossa fé é inabalável em Deus, através de Cristo Jesus. Nós precisamos remover toda e qualquer dúvida do nosso coração. Toda e qualquer dúvida. Esse texto diz, né? Aquele que disser a este monte não duvidar. E aí tem um texto na Bíblia que diz assim: todo aquele que duvida é como a onda do mar levada pelo vento de um lado para o outro. Não pense tal pessoa que terá alguma coisa do Senhor, porque é instável em tudo que faz. Porque tem o quê? Mente dividida. Ou eu acredito, ou eu não acredito. Ou eu olho para a Bíblia e digo que isso é verdade, ou eu olho para o resto das coisas e digo que as outras coisas são a verdade. Essa mulher do fluxo de sangue, ela decidiu esquecer de olhar para tudo aquilo que ela havia investido a sua vida por 12 anos e olhou para Jesus e disse: se eu fizer isso, se eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. Vem o centurião e diz assim: basta uma palavra sua e o meu servo será curado. Eu não sou digno nem que o Senhor entre na minha casa, mas uma palavra sua trará a cura para o meu servo. Ele não tinha dúvida nenhuma, ele sabia, Jesus dizendo, ele está curado, ele ia chegar lá e o servo estaria como? Curado. Jesus disse: vá em paz que ele está curado. Ele chegou em casa e o servo estava como? Bem. A filha do dirigente da sinagoga havia morrido, todos riram de Cristo Jesus. Ele chega lá e ela ressuscita, porque ele sabia que era só Jesus chegar e isso aconteceria. Cego Bartimeu sabia que se tivesse com Cristo Jesus ele veria, ele não tinha dúvida. Então o que eu quero deixar para você hoje aqui, para você que nos assiste, que não duvide, creia no poder de Cristo Jesus, e independente do tamanho do monte que você tem visto agora, ele não passa de um montinho de areia que você vai pisar em cima e vai se dissolver no solo com o poder de Cristo Jesus.
Então eu declaro que toda doença, que toda dor, que toda insegurança, que toda questão mental, que toda questão psíquica, que toda questão financeira, que toda questão de dificuldade de relacionamento, tudo isso cai por terra agora, pelo poder de Cristo Jesus. Você precisa crer nisso, você precisa ver isso, você precisa ver com os seus olhos espirituais e ver que isso já está vencido em Cristo Jesus, e já era, porque nele está vencido. Amém. Você crê nisso? Muito bem. Esse é o pensamento que eu quero deixar com vocês. Agora nós queremos orar com você. Se você quer receber uma oração, venha até aqui à frente, por favor. Nós vamos orar com você. Nós vamos declarar a cura do Senhor sobre a sua vida, em nome de Cristo Jesus. Amém? Se você quer receber uma oração, vem até aqui. Nós queremos orar contigo. Senhor Jesus, nós queremos declarar o teu poder sendo derramado sobre a vida da tua igreja. Nós queremos declarar, Senhor, da tua paz, da tua segurança. Que toda angústia vá embora, que todo medo vá embora, que toda a escassez vá embora. Nós declaramos agora, Senhor, como ministro do Evangelho, que a paz que excede a todo entendimento humano alcança cada pessoa que aqui está, cada membro dessa igreja. Nós declaramos, ó Deus, se tem alguém que está nas suas casas nessa hora, que não pôde vir por não estar bem de saúde, nós declaramos agora a tua cura. Se existe alguém que precisa de libertação mental, nós declaramos isso agora. Satanás e seus demônios, vocês precisam sair da vida das pessoas, precisam sair das vidas das pessoas que estão em volta aqui desse templo, nesse bairro, nessa região. Demônios, vocês precisam ir embora. Nós declaramos vocês vencidos pelo poder de Cristo Jesus. Nós declaramos a paz, nós declaramos a paz, nós declaramos a paz. Todo aquele que se levantar, Senhor, contra qualquer membro dessa igreja, cai por terra em nome de Cristo Jesus. Tudo aquilo que tem impedido a visão deles com relação ao teu poder e à tua obra, nós declaramos vencido em nome de Cristo Jesus. Nós declaramos os olhos abertos, os olhos espirituais abertos, para verem os teus anjos fazendo milagres, Senhor. Milagres, Senhor. Nós declaramos milagres na vida das pessoas que estão em casa nessa hora, que elas possam sonhar durante essa noite, que elas possam ver o teu poder durante essa noite. Em nome de Cristo Jesus nós declaramos isso. Nós já te agradecemos e sabemos que assim é, porque a tua palavra nos garante isso. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.